Então, né, fazer um vídeo meio polêmico sobre cordas de ukulele, né? Cordas que às vezes no Brasil a gente não encontra tão facilmente, certo? Então o que que acontece? Por exemplo, eu estou aqui com o ukulele Tajima, né, 23K, um ukulele de entrada em mogno laminado, blá blá blá. E vem com as cordas maravilhosas Nile Gut da Aquila, certo? Tô exagerando aqui, tô brincando, mas é o seguinte, né? A primeira coisa que você precisa aprender sobre cordas é que a corda, o mais importante é o material dela, certo? Não a marca, certo? Todas as marcas grandes, vamos dizer assim, elas vão ter os mesmos materiais de corda, certo? Às vezes pode ter alguma diferença na composição de um nylon para outro nylon, etc. Mas o que você precisa saber é o que cada corda faz, certo? Então, por exemplo, o que tem de tão maravilhoso numa corda Nile Gut? É uma corda de nylon que tem algum elemento ali que simula o som da tripa de animal, certo? Porque as cordas de antigamente, elas tinham menos volume, tinham som mais abafado, porque eram feitas de tripa de animal. E para algumas pessoas, isso é uma característica sonora interessante, só que daí matar os animaizinhos ou usar tripa ia durar menos a corda e alguém poderia achar ruim, certo? Antiético, etc. Criar vários problemas, então o pessoal inventou esse material chamado Nailgut, por exemplo, né? Claro, talvez possa fazer alguma imprecisão histórica, mas em fins práticos, o que é o Nailgut? Nailgut, que vai ter de outras marcas com outros nomes, é um nylon que simula o som de tripa, certo? Então, um som mais abafado, mais apagado, certo? Então, nesse instrumento veio o Nailgut. E o que acontece? Eu não fiquei muito surpreso com a sonoridade e acredito que de acordo com o que você for tocar, não necessariamente vai ser a melhor corda do mundo, certo? Isso eu acredito que não é um fator muito relevante para você levar na sua compra, certo? Eu sei que tem ukuleles que ah, né? Pode vir com um nylon muito ruim, mas eu acredito que isso não é um ponto determinante. Sei que muita gente compra o ukulele e nunca troca as cordas, né? Porque elas não enferrujam, então a pessoa não sente essa urgência. Mas de acordo com a corda, pode mudar completamente a sonoridade do seu instrumento, certo? Que foi o que aconteceu com o meu, né? Por exemplo, esse ukulele aqui é de entrada, e é de mogno. Mas ele está soando mais brilhante do que um ukulele da linha superior que está com essas cordas na Elgut, certo? Então, eu tô aqui, por exemplo, ó, com um ukulele, né, de tampo maciço, limpinho, etc, com essa corda na Elgut. Mas, se eu for comparar com o ukulele, que seria mais barato, certo? E com a madeira laminada, 10-0, certo? Em termos de preço dessa corda aqui, essa corda ela custa tipo, sei lá, $5. E essa corda aqui que é de carbono, ela custa mais ou menos uns $10, certo? Então, tipo assim, por que será que eles cobram mais caro numa corda, certo? Claro, pode ser, realmente, custa mais caro para fazer tal corda, então por mais que ela tenha um som lixo, né, mas eu acho que não é o caso, certo? Então, né, isso não é um fator de decisão, certo? Eu, sinceramente, recomendo as cordas de carbono. E as cordas de carbono, né, falando de materiais, então o primeiro material que eu comentei aqui são as cordas do Nile Gut, de nylon que simula tripa, certo? Então não é um nylon normal, vamos dizer assim. Então, as cordas da Aquila desse Nile Gut, ele não é branco e nem é translúcida, ela é um meio termo, certo? Ah, e daí essa daqui que tá são cordas de carbono da Daddario, certo? Que eu comprei no Strings by Mail, certo? Ah, e essas cordas de carbono, ela tem uma vantagem que é o seguinte, né? Ela tende a as cordas mais graves, por exemplo, no violão a gente usa principalmente na terceira corda,
que ela é mais bamba, ela tem um som pior, é a corda que mais desafina. A afinação do seu ukulele vai melhorar muito se você utilizar pelo menos a terceira de carbono, certo? Que isso me leva a outro ponto. Não necessariamente você precisa usar todas as cordas de um material, certo? Você pode misturar os encordoamentos desde que você saiba o que você está fazendo. Ah, tá, é essa. E não perca a referência, né, de misturar uma corda com a outra, depois esquecer qual corda é cada uma, certo? Mas então, por exemplo, as cordas de carbono, elas são mais caras, elas geram mais volume, mais agudos, mais corpo no som, ela valoriza o corpo do som, certo? Não o ataque, certo? Então, né, é uma espécie de evolução do nylon, vamos colocar assim, certo? Outra variação que a gente tem também das cordas são as cordas de titânio, que geralmente, né, elas são meio arroxeadas. As cordas de titânio, elas também são uma espécie de variação do nylon, só que elas têm, além dessa cor, ela deixa o instrumento mais estridente, mostra mais o ataque, mostra o som da unha, mostra mais a palhetada, mostra o início da nota. Toda nota ela tem, por exemplo, pam, tão, pim. Então esse P do pim, certo? É o ataque. E o restante da nota é o que a gente chama de corpo, sustém, etc, certo? Então, né, quando você coloca uma corda, por exemplo, de carbono comparada com a corda de nylon, ela tende a dar uma sustentação maior nas notas. Essa é a minha impressão. Ela tende a deixar o som com um grave, com as frequências assim do corpo mais definidas, mais estáveis, certo? Valorizando mais o aspecto melódico, talvez para quem vai fazer base não ache tão interessante, certo? Se você quer um som mais apagado, um som mais indefinido, não vai ser tão interessante. Mas então para mim as cordas de carbono no ukulele valorizam o corpo do som, certo? Já as cordas de titânio, né, as cordas roxinhas, elas tendem a valorizar mais o ataque do som, certo? Então, né, tudo que eu tô falando aqui é comparativamente, certo? Então não é tipo assim, a corda tal tem tal timbre, não. Isso, por exemplo, se o seu instrumento é grave, ele é, por exemplo, de mole no laminado. O laminado deixa o som apagado, certo? Então, você coloca uma corda, por exemplo, de carbono, ela vai ficar mais brilhante o som, se ela estava em nylon, se ela estava em nylon gut, certo? Já, por exemplo, seu instrumento ele já tem o tampo maciço, ele tem o tampo em pinho, em abeto, em spruce. Então, ele já é naturalmente agudo. Às vezes, nesse caso, se você colocar uma corda de titânio, certo? Vai ficar muito agudo e irritante, certo? Eu prefiro nem experimentar num instrumento desse daqui, por exemplo. Mas uma de carbono, às vezes, vai valorizar mais o corpo dele, o corpo sonoro, certo? Então, tipo assim, né? Na escala hierárquica das cordas de timbre, você tem cordas que valorizam mais os agudos. Então, a corda mais estridente que tem é a corda de titânio, certo? Daí, em segundo lugar, viria talvez a corda de carbono, só que ela não é estridente. Ela valoriza o corpo do som, certo? Daí, no meio termo, a gente tem o nylon, certo? Abaixo do nylon vai ter dois tipos. Vai ter o nylon gut, certo? Essas cordas que simulam som de tripa. E, né, que é um nylon tipo mais apagado, mas não tão apagado. E depois a gente tem, numa hierarquia assim de timbres, do mais estridente para o menos estridente, a gente tem a corda de nylon retificado, entendeu? Que é uma corda que ela é até um pouco áspera quando você passa, ela não é lisa, que ela deixa o som mais apagado. Então, por exemplo, talvez para a quarta corda, para primeira corda talvez seja legal, mas na terceira, pelo menos os testes que eu já fiz no violão, não é tão legal. Quanto mais grosso o calibre da corda, né? Outra coisa que eu queria comentar também é que as cordas de carbono elas são mais finas do que as de nylon, certo? Então esse é um detalhe. Então ela tende a estabilizar mais a afinação do que aquela corda, né, grossa de nylon normal, certo? Outra coisa que ninguém fala também é o seguinte: o ukulele não tem tensor, então consequentemente não dá para regular a
muita coisa nele, certo? Da ação das cordas. Então, no máximo, a pessoa pode baixar o rastilho, etc. Não tem muito o que fazer. Mas se você trocar de corda, vai mudar completamente a regulagem. Então, tipo assim, se o cara faz o ukulele com a regulagem para nylon normal, daí a pessoa coloca um nylon gut, desregulou o instrumento, desoitavou, se estava afinado, entendeu? Desafina. Então, depois que eu coloquei essa corda, eu senti que o instrumento está mais oitavado, né? Ainda está desoitavado, de fábrica é isso. Ó, a terceira tá bem menos desoitavado que tal, né? Uma coisinha aqui, mas está muito melhor em termos de afinação, de projeção, etc, certo? Então, cada material de corda vai influenciar. Então, tipo, né, se você já chegou nesse nível de saber que a corda está desoitavado, quanto tá e como que compensa, etc, às vezes trocando a corda também vai influenciar nisso, certo? Às vezes pode corrigir. Então, nesse caso, essa corda para esse instrumento aqui fez um milagre, certo? Que as cordas Nile Gut não fariam, certo? Então, né, quando você trocar de corda, as cordas vão afetar a tensão do instrumento, consequentemente vai alterar o oitavamento dele, certo? Que esse instrumento aqui, por exemplo, não tem mais margem de abaixar o cavalete, por exemplo, então a única jeito de mudar o oitavamento dele, a princípio sem abrir ele, recolar, etc., ou tirar os trastes, trocar a escala, é modificando as cordas, certo? Né? Então é um outro detalhe assim que muita gente não fala, mas eu espero, né, que tenha sido útil esse vídeo. Ah, acho que talvez outro ponto que eu poderia falar, né? Corda high D, low D, né? Isso daí não tem nada a ver com timbre, certo? Eu tô falando de material. Material tem a ver com timbre. A afinação é outra história, o calibre da corda é outra história, certo? Né? Então a gente tem o nylon normal, que a gente vai assumir como um som padrão. Daí a gente tem acima dele em qualidade sonora com mais projeção, certo? Com mais projeção do que o nylon. Tem mais projeção esse bagulho, não é subjetivo. A gente tem a corda de carbono e a gente tem a corda de titânio. A corda de titânio ela valoriza o ataque, enquanto a corda de carbono ela valoriza o corpo do som. Então, a escolha do estilo, do timbre que você quer, isso daí sim é particular, vamos dizer. Mas a corda, não, ela vai gerar um determinado timbre específico, certo? Que vai ser, por exemplo, se o seu instrumento tem uma tendência a soar grave demais, daí você põe uma dessas cordas, ou de titânio ou de carbono, por exemplo, que ele vai tender a amenizar esses defeitos ou ressaltar as qualidades, certo? E os opostos, por exemplo, você tem um instrumento que é muito agudo e você quer amenizar isso, né? Então tem o nylon que é o ponto de referência, então você pode colocar o nylon gut, certo? Se te irrita o nylon normal, daí você põe o nylon gut, ou põe o nylon retificado, certo? Né? Nylon retificado eu acredito que ele não deve ser muito legal para a terceira corda, né? Então que vem aquele outro ponto. Não necessariamente você precisa utilizar um jogo igualzinho assim em todas as cordas. Às vezes você vai preferir montar corda por corda uma que vá, né, funcionar melhor no seu instrumento. Então a terceira corda de carbono melhorou muito a afinação do instrumento. E as outras cordas eu acredito poderiam ser de nylon, certo? Poderiam ser de outros materiais. Ainda vou fazer testes. É isso, né? Espero que tenha sido útil. Se foi útil, deixe gostei, comente, não deixe de se inscrever no canal. E a gente se vê numa próxima.